E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. Do vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo sobre o nosso querido Tricolor, que já inicia aí o planejamento para a temporada 2026 e também tudo sobre os próximos jogos do São Paulo, que, como vocês sabem, não serão no Morumbi, todos os jogos em casa serão na Vila Belmiro. Antes de mais nada, já sabe, desça embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias. E quero que você deixe aí nos comentários quais posições você acha que o São Paulo deve investir e contratar para a temporada de 2026. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe, eu volto. A gente fala muito de São Paulo ainda, de Luciano, de planejamento para 2026, muitas coisas para a gente comentar e debater aqui. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição aí, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Torcedor São Paulino, que história é essa, Marina? Pois é, Michele, vocês já deram uma pincelada aí no assunto. São Paulo se despediu do estádio do Morumbi no último sábado, naquele jogo contra o Bahia. Pouco mais de 15 mil torcedores estiveram presentes ali naquela ocasião. Mas o São Paulo, que tem 8 jogos ainda pelo Brasileirão para disputar, 4 deles em casa, não tem mais a sua casa para receber o torcedor. Justamente porque uma série de shows vão começar a acontecer já a partir de agora, final de outubro, final dessa semana aqui. Até o Alexandre Silvestre, que esteve lá no sábado no jogo contra o Bahia, até mostrou ali um pouco da estrutura dos palcos que estavam sendo montados por ali. E, de fato, o São Paulo não vai ter 4 partidas no Morumbi, ó. A partida contra o Flamengo pela 32ª rodada no dia 5 de novembro. Também contra o Red Bull Bragantino pela 33ª rodada no dia 8 de novembro. Depois, uma data base aí no dia 23 de novembro, São Paulo e Juventude pela 35ª rodada também não vai ser no Morumbi. E por fim, também outra data base, que ainda essa rodada não foi desmembrada, né? No dia 3 de dezembro, São Paulo Internacional pela 37ª rodada também não vai acontecer no Morumbi. Aonde vão ser esses jogos? Vila Belmiro. Ficou definido que todas essas partidas vão de fato acontecer no estádio do Santos, lá em Santos. Muitos torcedores reclamaram por conta da capacidade, por conta também de ser, claro, longe aqui da capital paulista também. Mas o fato é que o São Paulo vai mandar essas 4 partidas finais de Campeonato Brasileiro, precisando pontuar por uma vaga direta na Copa Libertadores ou na pré-Libertadores no estádio do Santos, na Vila Belmiro. Vocês se lembram que nesse ano o Santos esteve no Morumbi, mandou uma partida por lá também. É meio que um acordo entre os clubes ali, tem o aluguel do estádio e tudo mais, mas é um acordo entre as partes. E só para passar para vocês quais são esses shows aí que o São Paulo vai ter no seu estádio, são então aí no dia 31 de outubro e 1º de novembro, Imagine Dragons, o Linkin Park no dia 8 de novembro, Dua Lipa no dia 15 e, por fim, Oasis nos dias 22 e 23 de novembro vão impossibilitar que o São Paulo esteja, então, em sua casa nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o gramado? O gramado, gente, já está coberto. Eu até assisti a uma entrevista da Aline Fanelli, da Band News, sobre isso. O gramado já está coberto, foi passado um produto ali para não acontecer de não mofar esse gramado durante esse período todo. Ele depois vai ser retirado para ser colocado lá em Cotia, aqui no CT da Barra Funda também. Ou seja, muito provavelmente esse gramado do estádio do Morumbi vai ser totalmente novo depois de toda essa quantidade de shows pelos quais vai passar aí. Tá certo, gente? Volto com vocês. É muito preocupante São Paulo não jogar em casa, jogar lá na Vila Belmiro nessa reta final? O que você acha, José Paes? Acho extremamente preocupante, sim. A questão fator casa nesse final de campeonato, ele é muito importante, ainda mais quando um clube está brigando na parte de cima, ali do meio da tabela para frente. Eu acho que o São Paulo poderia ter feito um acordo para jogar no Pacaembu. É que o Pacaembu é sintético. E aí o São Paulo não gosta, a diretoria não gosta, mas eu acho que levar esse jogo lá para Santos, claro, o São Paulo tem muitos torcedores. Jogar no Pacaembu não tem condição, só tem o Lucas, um jogador que não se adapta ao sintético. Mas eu acho que você deixar o jogo aqui, eu acho que seria mais interessante esportivamente para o São Paulo. Está em 9º lugar e não vai mais jogar dentro de casa. Não vai ter esse apoio massivo da torcida. E aí, de repente, fica fora. A Vila, que tem uma capacidade muito inferior do estádio do Morumbi, 12, 13 mil. Ela pode até transformar num alçapão a favor do São Paulo. Não adianta você levar para um estádio grande. Você vê no último jogo, a torcida de São Paulo, nesse momento, ela está meia
Sim, não é briga com o time, tá meio assim, né? Ah, tá meio chateado e tal. Claro. Não está, então não vai lotar os estádios. Então na Vila, como a capacidade não é tão grande, é uma atração diferente lá na Baixada, eu acho que pode ser a melhor solução ao São Paulo. Claro que vai fazer falta, você não vai jogar na sua casa, o seu vestiário que você não tem, é o seu piso que você está acostumado a enfrentar. Seu público, sua casa. Mas a torcida não tem ido. Em termos de torcida, eu acho que não vai fazer muito Não, reflexo. São Paulo A tem torcida- muitos torcedores lá. Mas na para. Vila Belmiro você pode lotar a Vila Belmiro, coisa que o Morumbi não vai lotar nesses 4 jogos. A Vila Belmiro é capaz de lotar. E aí você tem uma Bom, mas atmosfera enfim, boa. precisa de A dinheiro. gente olhar aqui, eu vou só desabilitar um pouquinho aqui o chat, só para não atrapalhar a arte, depois eu vou pôr de novo o chat na tela. Mas aqui, ó, comparado até o ano passado, ele fez quase o mesmo número de gols, mais assistências, quase o mesmo número de participações em gols e chances criadas ele duplicou. O Luciano é um cara que, assim, eu falo, ele finaliza bem, ele foi sacrificado muitas vezes por esquemas táticos onde ele jogou no meio de campo, onde ele não joga nada bem e ele não ajuda o time. Tipo, ano passado e o começo desse ano com o Zubeldia, ele jogava no meio de campo, não era para ele estar ali. Mas ele no ataque, ele traz outro tipo de rendimento. Dado esse contexto todo, Pri, e aí eu não vou nem entrar nessa onda que a gente brinca aqui, que tipo, Pri é fã do Luciano e tal, mas eu vou falar numa linha mais assim de análise mesmo. O Luciano, ele divide essas opiniões porque ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele entrega bons números, ele acaba, às vezes, irritando alguns torcedores pelo perfil dele, que ele se irrita, que ele toma cartão, porque ele reclama dos companheiros e tal, e muita gente entende que isso é excesso de vontade de ajudar, e outros falam, não, é chilique. Como é que você vê num todo, Pri, a galera reagindo a essa questão do Luciano, que é um amor e ódio eterno? Quando ele faz gol, todo mundo, porra, é Luciano! E quando ele não vai bem, fala, fora Luciano. Dá para ficar nessa montanha-russa? Olha, Senna, eu acho que um dos pontos do Luciano, né? Eu até falei muito sobre isso depois da partida, é porque o Luciano, ele tem essa relação extrema com o torcedor, porque ele nunca passa despercebido, sabe? Não interessa se é na vitória, se é na derrota, se é na eliminação, se é no título, ele nunca passa despercebido. Você sempre sabe que o Luciano está ali. Isso é uma personalidade do jogador. Isso a gente sabe desde o dia 1 do Luciano no São Paulo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e eu acho que a gente tem que respeitar todas as opiniões. O Luciano, tem gente que me zoa, né, que fala, nossa, a Priscila torce mais pelo Luciano do que pelo São Paulo, o que obviamente é um absurdo completo, ao mesmo tempo em que eu acho que tem gente que quando o Luciano faz gol se recusa a comemorar muito. Então, ele é literalmente esse cara. Ele não passa despercebido. Ou a galera ama muito ele, ou a galera odeia. Acho que não tem um meio termo, né? Por essa característica que ele tem. Eu acho, sim, Senna, que eu sou contra a saída dele e eu admito aqui um negócio, tá? Depois do jogo da Libertadores, com a cabeça quente, eu achei que talvez fosse o momento dele ir embora do São Paulo, porque de fato ele ficou muito marcado por essa eliminação. Aí eu refleti comigo, né? O quão justo é você resumir a trajetória de um cara como esse a 2 jogos, entendeu? O quão justo é isso? Resumir uma trajetória de um cara que sempre está lá à disposição, se lesiona muito pouco, e eu bato na tecla de novo, só erra quem está em campo. Foi o Luciano que perdeu os gols contra a LDU, porque era ele o único medalhão que tinha condições de jogar contra a LDU. Por isso que ele perdeu, porque ele estava em campo. Então, naturalmente, quem joga sempre vai errar e acertar mais. Isso é natural. Da mesma maneira, por exemplo, que quando o Caleri, antes de lesionar, também estava vivendo uma fase tenebrosa, perdia todos os gols que recebia na mão. A eliminação do Botafogo, de quem é a culpa? Na minha opinião, é do Caleri. Perdeu gols feitos, um lá e um aqui. E aí eu vou resumir a trajetória de um cara que sempre respeitou a camisa do São Paulo na eliminação para o Botafogo? Não, cara, eu não acho justo, entendeu? Eu acho que, cara, em tempos de vacas magras, como a gente vive, você ter um Luciano no time é sempre bom, sabe? É um privilégio, digamos assim. Ontem eu vi um vídeo do Vitor Birner, é assim que fala? Acho que é, né? Onde ele fala sobre essa idolatria ou não do Luciano.
E aí a galera fala, é porque o São Paulo teve Careca, teve Serginho, teve um monte de nome e tal. Esses ídolos, eles são de outro São Paulo. Eles são de um São Paulo organizado, de um São Paulo que paga em dia. Eu estou literalmente recitando o que o Birner falou. O Luciano é de um São Paulo desorganizado, de um São Paulo que quando ele chega é um time fracassado, é de um São Paulo que não paga em dia, é de um São Paulo que promete e não cumpre, é de um São Paulo que não consegue montar elenco decente, e mesmo assim ele está aqui há 5 anos defendendo a camisa do São Paulo e sem nunca desrespeitar o clube que ele veste a camisa, sabe? Então, eu acho que é muito complexo, assim, de verdade, assim, eu acho que odiar o Luciano é muito desnecessário. Você pode não amar, você pode não ser fã, mas odiar o cara, eu acho forte, entendeu? Acho que não precisa disso. E aí a gente entra em pontos do tipo, o Luciano, ele leva muito cartão, ele reclama muito. Cara, faz um mês que eu vi as pessoas reclamando que nos jogos recentes contra a arbitragem ninguém reclamou. Mas aí quando o Luciano reclama, ninguém gosta. Também não consigo entender. Ou você quer que o time brigue tenha a sua briga, né? Defenda o seu clube. Mais um Morumbis em 2025 e vai mandar os jogos na Vila Belmiro. E amanhã tem uma reunião, né, de planejamento, é isso? A primeira reunião de planejamento de 2026. Com a presença do Crespo tá atrás de você, com o interventor no CT, com o diretor de futebol, que a gente não sabe se vai ficar, com o presidente Casares. E acho que a grande questão dessa primeira reunião de planejamento foi uma mensagem, as mensagens que o Crespo soltou depois da vitória contra o Bahia. De uma certa indefinição sobre sua permanência. Não da parte do São Paulo, mas da parte dele. Pelo que eu entendi, ele vai querer saber o que o São Paulo quer com o futebol dele para 2026, para definir se fica ou não. Tipo, se ele vai jogar de novo, se ele jogaria 4 partidas finais como mandante fora do seu estádio. Ele não vai topar isso, por exemplo. Então aguardemos, porque as reuniões prometem, né? Enquanto isso, o time deve mesmo, como eu tinha antecipado aqui, jogar as 4 partidas como mandante na Vila Belmiro. O Santos deu o aval, mas precisa ver também como estará. É como se tivessem 2 times jogando no mesmo. Então, o Santos vai ter um monte de jogo dele na Vila Belmiro e o São Paulo passa a dividir o estádio com ele. Em princípio, confirmados Flamengo e Bragantino, mas grande possibilidade de ter também Juventude Internacional. Não jogar na sua casa até o final da temporada, faltando 8 rodadas, para mim é um dos maiores absurdos que eu já vi acontecer com um time de futebol em todos os tempos. Enquanto isso, o São Paulo tenta evitar essa situação que o Corinthians chegou, mas esse cenário não é um cenário ainda seguro. Se conseguiu dar um passo para evitar a hemorragia, é bom que isso seja bem comunicado, explicado e que esse passo seja analisado, porque dá para fazer bem melhor, né? Inclusive em termos financeiros para essa temporada. Mas isso está na conversa, você imagina? Sim, claro. Todo mundo nessa... Mas é uma coisa diferente, né? Em vez da dívida galopar e explodir, como aconteceu com o Corinthians em 2025, a dívida estagnou, né? E a dívida de curto prazo, as dívidas de curto prazo melhoraram. Mas muito à custa da venda de jogadores da base, coisa que o Corinthians não fez esse ano. Então, não é um processo sustentável, né? Por enquanto. Então, além dos 2 clubes dividirem, só uma coisa, o Santos também chegou na final do Paulista Sub-20, vai ser na Vila. Com São Paulo. São Paulo, inclusive. Então vai ter jogo lá, tal, tem mais esse jogo aí. Bom, o Tolói voltou a treinar, hein? Pode reforçar o elenco aí para esses jogos finais, né, Arnaldo? Dos machucados, ele que tinha lesão muscular, o resto não é lesão. Ninguém tem lesão muscular no São Paulo, só o Tolói. Ele está próximo do retorno. O jogo é contra o Vasco só no domingo à noite, São Januário, aliás, ingressos esgotados com uma semana de antecedência. O Vasco está numa vibe sensacional, inédita, né? Vamos conferir os destaques do dia aqui no Band Esportes. Vamos por partes. Vamos começar falando um pouco ainda sobre Luciano e Golsen. E eu me incomodo um pouco com quem defende o Luciano com unhas e dentes, porque a gente vê, o Luciano ele é o ídolo atual.
eu discordo que o Luciano é um ídolo, ele não tem nem postura de ídolo. Pra mim, Caleri é um cara que é muito mais ídolo que o Luciano, muito pela postura que o Caleri tem. O Caleri tem postura em campo. O Luciano não tem. O Luciano é o cara que briga com o próprio time, que é chiliquento com o próprio time. Você jamais veria o Lucas fazendo isso, o Rogério Ceni fazendo isso, pô, o Raí fazendo isso, o Hernanes fazendo isso. Você jamais iria ver esses caras dando chilique com o próprio time. O Luciano faz isso. Então, pra mim, o Luciano não é ídolo. Ele é um bom jogador identificado com a torcida do São Paulo. E ele só é um bom jogador identificado e um ídolo dessa nova geração, apesar de eu ser novo, muito pela essa fase atual do São Paulo. Se você pegar bons times do São Paulo, e aqui eu tô falando de bons times, se você pegar o time de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, o Luciano não jogaria naqueles times. Ele não teria vaga naquele time. Você pega o título, o São Paulo de 2012, foi campeão da Sul-Americana, o Luciano não jogaria. O São Paulo de 2014, que brigou pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo não jogaria. O Luciano, ele só é o que é porque o São Paulo literalmente está nessa draga que o São Paulo está hoje. Porque o São Paulo tem times medíocres. Por isso que toda vez que chega jogadores qualificados, o Luciano é o primeiro a rodar. Porque ele é o pior. É isso. Ah, mas ele tem 100 gols com a camisa do São Paulo. Ele só tem 100 gols porque 100 vezes ele estava lá. 100 vezes ele esteve lá. O Luciano tá 5, 6 anos no São Paulo. 5, 6 anos. O Caleri tem 70 e tantos gols. E o Caleri veio, ficou uma temporada no São Paulo, meia temporada no São Paulo, foi embora e depois voltou. E o Caleri tem 70, quase 80 gols pelo São Paulo. Então, essa questão do Luciano, pra mim, o que me irrita nele é a postura chiliquenta nele, o Luciano não ser um craque e principalmente o Luciano fugir quando se precisa dele, sumir quando se precisa dele. Em várias oportunidades. Mas, pra mim, assunto Luciano, 100 gols e idolatria morreu. A gente tem que comentar também sobre o planejamento do São Paulo para 2026. Planejamento que já vai ser iniciado nessa próxima semana. E pra mim, eu acho que assim, pelo São Paulo ter feito as coisas certas, e aqui eu quero deixar uma aspas bem grandes, pelo São Paulo ter feito as coisas certas em 2025, em que se trata de questões financeiras com o FIDIC, o São Paulo vai ter uma mínima margem para trazer jogadores. E se a gente for parar para pensar, o São Paulo não precisa de tantas peças assim. O São Paulo tem até que zagueiros ok's, Arboleda, Ferrarese, Tolói e Sabino. Você tem 4 zagueiros, pelo menos 2 zagueiros muito bons, né? Arboleda e Alan Franco. O São Paulo tem laterais. Pra mim, a lateral esquerda tá resolvida com Enzo Dias e o Wendel, principalmente se o Wendel parar de se lesionar. Eu acho que esse é o principal problema do Wendel, é lesão. Se ele parar de se lesionar, ele consegue resolver essa lateral esquerda. E pra mim tá muito bem resolvida com o Enzo Dias e o Wendel, muito bem mesmo. O Enzo Dias foi um excelente achado da gestão com o Júlio Casares. E aqui a gente... o Casares tem seus erros, mas também tem seus acertos. O Enzo Dias não é um lateral brilhante, não é mais um cara que caiu como uma luva na lateral esquerda do São Paulo. A gente tem que dar o braço a torcer. Do lado direito, a gente tem Mailton, Cedric e o Mike, que tá ganhando mais oportunidades. Então aqui eu acho que também tá resolvido. Você tem o Mike, o moleque da base, que já demonstrou ter potencial, Mailton e Cedric. O Cedric, a gente já tá com ele há tanto tempo que, tendo ele, não tendo ele, foda-se. E o Mailton, pra mim, ele tem muito potencial. Ele só tem que jogar. Tirar essa nhaca, tirar o nervosismo e jogar. Ele era um excelente lateral da Série B. O melhor lateral da Série B. Então, assim, se ele firmar e talvez tirar o nervosismo e tal, acho que ele consegue até ser um titular absoluto da lateral direita. De volantes também eu acho que nós estamos tranquilos com... a gente tem Alisson, Pablo Maia, tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha, tem o próprio Negruti que entra ali, tem o Luan que voltou a ser relacionado, o Luiz Gustavo deve se aposentar, mas a gente ainda tem aí 5 volantes tranquilos. O grande problema do São Paulo para mim hoje é do meio para frente.
E a grande questão que eu espero que essa diretoria tenha capacidade de fazer é não contratar 4 jogadores medíocres. Não adianta você contratar 4 tápias. Não adianta você contratar 4 tápias. É muito melhor você pegar esse dinheiro de 4 tápias e trazer 2 Lucas. É muito melhor. É muito melhor você pegar o dinheiro de 4 tápias e trazer 2 Marcos Antônios. Você traz um bom jogador para jogar no meio, um bom jogador para jogar no ataque, e o Crespo se vira. E o Crespo se vira. Sobe algum molecada da base, o Hugo, menino da base que machucou o joelho, tá voltando. Você pode levar ele pro time profissional para jogar. O Rian Francisco tá voltando também, juntamente com o Caleri e com o André Silva. Então você pega o dinheiro, em vez de você contratar 4 jogadores medíocres, você contrata 2 bons jogadores. Um meia e um atacante. Pode nem ser um atacante do centroavante, já que o São Paulo tem o Caleri, o André Silva e o Rian Francisco. Contrata mais um cara de velocidade, já que o Henrique do Carmo saiu. Contrata mais um cara para jogar na função do Ferreirinha. O Ferreirinha que oscila demais. Tá ótimo. Você vai ter Lucas, Oscar, Luciano, Caleri, André Silva, o Hugo que deve voltar, o Rian Francisco que tá voltando. E aí você mais 2 jogadores de bom nível. Ah, não consegue trazer do nível do Lucas. Não, traz do nível do Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem um excelente nível. Traz 2 jogadores do nível do Marcos Antônio. Em vez de você trazer 4 bagres, traz 2 jogadores do nível do Marcos Antônio. Você tem um elenco fechado. 2 jogadores na lateral direita, 2 jogadores da lateral, 3 jogadores na lateral esquerda. Ah, machucou um lateral. Tem o Patrick, que se vira lá. Na zaga você tem lá os 4, 5 zagueiros ali. No meio de campo, para mim, tá bem servido. Você precisa de um cara para ajudar o Oscar. O Oscar não vai jogar todas. Aí vamos imaginar que o Oscar rescinde um contrato. Melhor ainda. O Oscar rescindiu o contrato. Com este dinheiro, você contrata um ótimo meia. Aí vai dar a capacidade da diretoria do São Paulo de contratar um ótimo meia, pelo salário que o Oscar ganha, 2 milhas e tanto. Você tem capacidade de trazer um ótimo meia para ganhar 1 milha e um ótimo atacante para ganhar ali 800 pau por mês. Pô, um atacante de 800 pau é um bom atacante. Um meia de 1 milhão é um bom atacante, é um bom meia. O elenco tá fechado. O São Paulo, para mim, precisa de no máximo 3 peças. No máximo 3 peças. Um meia de verdade, um Oscar que jogue, um Arrascaeta, um cara que organize o meio de campo, um cara que jogue de verdade, talvez mais um outro meia mais dinâmico, que possa jogar de volante, que possa jogar de meia, e um atacante, de preferência um atacante rápido, veloz. Fechou. Esse São Paulo tá pronto para a temporada 2026, que vai ser do mesmo jeito dessa. Sem contratar ninguém, brigando pro que aparecer. Deixa sua opinião aí, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!